galera, beleza? Tranquilo? Estamos aí para a gravação de mais um videozinho nosso das questões do Enem. Hoje a gente vai trabalhar com o Enem de número 6, né? Então, nosso sexto videozinho. E eu vou resolver com vocês a questão 147 do caderno rosa do ano de 2015, certo? Uma questãozinha não muito difícil, mas tem que tomar cuidado com a sua interpretação aí, beleza? Então, a questão é a seguinte. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão, dá um destaque aqui na expressão já para a gente voltar depois, T em função de H, né, temperatura em função das horas do dia, é igual menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura com a classificação, certo? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como de muito baixa a muito alta. Qual dessas 5 aí que é a correta? Certo? Que tipo de questão que a gente tem aqui? Nós temos uma questão que envolve função do segundo grau, porque a nossa variável independente h está ao quadrado, e ela fala em relação a atingir temperatura máxima. Atingir temperatura máxima quando, ele fala aqui, né? O número de bactérias é o maior possível quando atinge a temperatura máxima. E lá ele fala, quando ele obtém o maior número possível de bactérias. Então, o nosso segredo da questão é buscar qual é a temperatura máxima dessa estufa. Nesse momento, a gente tem que lembrar conceitos, que eu até vou deixar um cardzinho para vocês aí, conceitos relativos à função do segundo grau, e quando fala especificamente num problema de função do segundo grau, com máximo ou mínimo, ele está utilizando o que aqui para gente? Os conceitos do nosso amigo vértice, certinho? Os conceitos do nosso amigo vértice. Dessa forma, quando a gente vai trabalhar aqui, só para ter um esboço gráfico, esboço que talvez não retrate totalmente a realidade do problema, nós temos que situação aqui para levar em conta? Nós temos que pensar que como essa função tem uma variável ao quadrado negativa, tem um menos x ao quadrado, aqui ó, ficou um pouquinho melhor, não é bem uma parábola, mas é o que a gente consegue para o momento aqui. Então, o que nós temos que analisar? Verifiquem que o problema está dizendo o seguinte, a nossa variável aqui h em horas, e aqui a nossa variável T de temperatura em graus Celsius. A questão está falando sobre temperatura máxima. O ponto mais alto da nossa parábola é esse daqui. Então, ele está querendo esse cara. Ó. E aqui a gente tem que cuidar com a interpretação da pergunta, porque pode ser que venha alguma pergunta que peça esse cara aqui, ó, que seria o H do vértice, certo? Quando que a gente tem que tomar cuidado? Se a pergunta fosse o seguinte, quantas horas do dia se passaram para que a temperatura fosse máxima? Daí seria o H do vértice. Mas dessa forma nós estamos trabalhando com esse carinha aqui. Ó. Vamos chamar aqui de TV, temperatura no vértice. Vocês lembram qual que é a formulazinha do vértice? Na parte do Y do vértice, né, que a gente está chamando de temperatura do vértice. Uma das formas da gente calcular o Y do vértice, o T do vértice é menos delta divididos por 4 vezes o A. Qual que é a outra das formas? Eu achar o x do vértice, que a formulazinha é menos b sobre 2a, e depois com esse valor eu trocar na função. Pode ser também. Qual que é uma outra? Eu procurar as duas raízes, acho o ponto médio delas, que é esse cara, e substitui também. Então nós temos umas boas formas de resolução aqui, né? Então o que nós temos aqui? Ó? Menos delta. Então é menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c divididos por 4a. Eu vou fazer a substituição aqui. Tá? Quem que é o a, o b e o c da nossa função? O a vale menos 1, o b vale 22, o c vale menos 85. Então vai ser menos da fórmula 22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes
menos 85, que é o valorzinho do C, fecha parênteses, então, vamos ampliar um pouquinho aqui, fecha outros parênteses, né, que é desse mais externo, divididos por 4 vezes o A, que é menos 1. Certo? Olha o que eu vou fazer aqui para já eliminarmos um problema. Tá vendo esse menos aqui da frente do menos delta? Nada mais é que um menos 1 multiplicando tudo. Esse menos 1 aqui, eu vou cortar com esse menos 1 aqui, ó. Certo? Já elimino isso. Posso cortar esse 4 com esse 4? Não se finge de louco, né? Porque tem umas expressões com soma e subtração ali no meio. Vamos prosseguir aqui, ó. 22 ao quadrado, isso dá 484. Daí nós temos menos vezes menos que dá mais, vezes menos que dá menos. Quantidade ímpar de menos vai ficar negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85 dá 340. Tudo isso daqui divididos por 4. Fazendo essa subtração, vai dar 144 divididos por 4. Dividir por 4 é fazer a metade da metade. Metade de 72, 36 graus Celsius. É a temperatura máxima no interior daquela estufa. Onde que a gente coloca o 36? O 36 está aqui, ó, entre o 30 e o 43. Maior ou igual a 30 e menor ou igual a 43. Então, está classificada como uma temperatura alta alternativa D. Beleza, galera? Veja que questãozinha legalzinha, bonitinha para se resolver. Espero que tenham entendido, tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. Até o próximo videozinho. Tchau!